Olá, meus queridos irmãos e irmãs. Hoje, dia 3 de junho, quinta-feira, celebramos neste dia a solenidade do Santíssimo Corpo e Sangue de Cristo Jesus, nosso Salvador e nosso Redentor, e que se deixou em alimento para nossa salvação, para nos conduzir cada dia mais para junto de Deus, para ser força e graça para a nossa vida e nos mantermos firmes e fortes em nossa caminhada. Quero refletir convosco o Evangelho deste dia, que é tirado de Marcos, capítulo 14, versículos 12 a 16, e depois do versículo 22 ao 26. Peço que depois, na sua oração pessoal, você leia com atenção este Santo Evangelho e aprofunde esta meditação que irei fazer com você neste momento. Tomarei como base da nossa reflexão dois versículos do Evangelho de hoje, o 22 e o 23, que nos diz: Enquanto comiam, Jesus tomou o pão e, tendo pronunciado a bênção, partiu-o e entregou-lhes, dizendo: Tomai, isto é o meu corpo. Em seguida, tomou o cálice, deu graças, entregou-lhes e todos beberam dele. Jesus lhes disse: Isto é o meu sangue, o sangue da aliança que é derramado em favor de muitos. Meus queridos irmãos e irmãs, a celebração deste dia de Corpus Christi nos lembra a nova e eterna aliança de Cristo Jesus conosco. Em Cristo Jesus nós fomos salvos. Pelo nome de Cristo Jesus, a salvação chegou até nós. Cristo Jesus é a vítima verdadeira de expiação pelos nossos pecados. Nele e por Ele nós temos salvação e redenção para a nossa vida, definitivamente. Não mais celebramos o sacrifício de sangue de animais como a antiga aliança, mas agora celebramos, meus queridos irmãos e irmãs, o único e verdadeiro e eterno sacrifício de Cristo Jesus. O seu sacrifício, o seu sangue derramado para nos salvar. E esta salvação em Deus concedida por Cristo Jesus é eterna e definitiva. Todos nós fomos salvos pelo sangue derramado de Cristo Jesus. A parte de Deus, Deus a fez perfeitamente. Que nós possamos também na nossa vida, na nossa caminhada, num processo de conversão diária, acolher a salvação que Deus nos ofereceu e deixá-la acontecer cada dia mais na nossa vida. Em Cristo, meus irmãos e irmãs, nós temos a salvação e a redenção dos nossos pecados. Mas é preciso que nós acolhamos cada dia mais esta salvação que Ele nos ofereceu, que estreitemos a nossa intimidade com Ele, que alimentemos a nossa vida, a nossa fé, pelo poder da oração, pela participação na minha vida da igreja, pela participação da Eucaristia, que é alimento, força e graça que Deus nos deu, que Cristo Jesus nos deixou para nos salvar. É o próprio Deus que nos alimenta. Como pensar, meus queridos, a vida cristã sem a Eucaristia, sem este sacramento que nos revigora, que nos dá força para continuarmos caminhando? Como pensar também a existência humana sem esse alimento do alto, que é o próprio Deus a nos alimentar? Nós somos privilegiados, meus queridos irmãos, nos alimentamos do próprio Deus, que se deixou em alimento para a nossa salvação. Pegamos o pão, fruto do trabalho humano, o vinho, fruto do trabalho humano, para oferecer a Deus, e pela graça do Espírito Santo, ele se transforma em próprio corpo e sangue de Cristo Jesus, para nos alimentar,
para nos fortalecer na nossa caminhada, para fortalecer a vida da igreja, para que cada vez mais cumpramos a missão que Jesus nos ensinou e nos delegou, proclamar e levar a boa nova. Que sempre mais esse alimento salutar nos fortaleça, nos crie ânimo e vontade e alegria de servir a Deus sempre mais com nossa vida e com nosso proceder. Jesus, com sua paixão, já nos livrou do poder do pecado. Nós já fomos todos salvos em Cristo Jesus. E a Eucaristia, meus queridos, Cristo também nos livra do poder de pecar. Por sua morte e ressurreição, Ele já nos livrou do poder do pecado. E a Eucaristia nos livra do poder de pecar. Nos faz cada dia mais buscar a santidade de vida. Nos faz cada dia mais buscar força e graça para continuarmos caminhando e perseverando na nossa vida e no nosso proceder. A Eucaristia nos inflama no amor a Deus e ao próximo, nos disse o Papa Inocêncio III. Olha que bonito essa colocação do nosso Papa. A Eucaristia nos inflama no amor a Deus e no amor ao próximo. Devemos amar a Deus na pessoa dos nossos irmãos também. Deus está presente em cada ser humano, meus queridos, e devemos amá-lo, buscá-lo sempre mais, respeitar a dignidade de vida também dos nossos irmãos e irmãs. A fé sem obra é uma fé morta e não podemos comungar e ser alheios às necessidades dos nossos irmãos e irmãs. Que possamos cada vez mais ir ao encontro destes irmãos e destas irmãs e mostrar-lhes sempre mais o rosto amoroso e misericordioso do nosso Deus. Cristo é a fonte de vida em nós, é presença real, que faz nos sentir pequenos, mas que toca no mais profundo da nossa existência e nos fortalece e nos revigora e nos faz sentirmos cada dia mais a necessidade de irmos ao encontro dos nossos irmãos e irmãs. A Eucaristia nos toca no mais profundo da nossa existência e nos fortalece e nos revigora. Repito esta bonita colocação. Na Eucaristia, o Senhor derrama e transborda a sua vida por amor de nós e para a nossa salvação. Que cada dia mais, meus queridos, na nossa vida, em nosso proceder e em nosso agir, busquemos praticar e viver a palavra de Deus e buscar na Eucaristia a força e graça para nos mantermos firmes nos ensinamentos do Senhor e não mais pecarmos. Que a sua graça nos sustente, nos dê força e perseverança para continuarmos caminhando e possamos dizer que nunca nos faltará esse alimento salutar. Cristo Jesus nos garantiu, sempre Ele estará nos alimentando, nos conduzindo e nos fortalecendo através da Eucaristia também. Por Cristo, com Cristo e em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória, agora e para sempre. Amém. Graças e louvores se deem a todo momento ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento. Para tanto, meus queridos irmãos, vamos pedir a bênção de Deus para continuarmos perseverantes e amando sempre mais a Eucaristia como alimento, força e graça na nossa vida e em nosso caminhar. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Que o Senhor Deus vos abençoe, lhes dê saúde de corpo e de alma, santifique vossa vida, vosso lar.
Que Cristo Jesus, seu Evangelho, o mandamento do amor, sejam o centro de vossa vida e de vosso coração. E que na Eucaristia encontreis cada dia mais força, vigor para não mais pecar. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém. Um bom dia desta quinta-feira a todos vocês, queridos irmãos e irmãs. Fiquem com Deus. Forte abraço a todos.